Olá, meus caros e minhas caras. Este é mais um podcast Interpartes, o podcast do Unisalesiano, que trata a respeito de negócios, empreendedorismo e sobre assuntos que a faculdade normalmente não fala. Meu nome é Daniel Barilho da Silveira e eu vou conduzir esse podcast hoje com dois convidados ilustres que eu tenho muita honra de poder recebê-los aqui. Eles são grandes amigos e hoje vieram aqui para falar de um tema extremamente interessante, que é de como criar um negócio de sucesso. Olha só, olha o desafio que eu tenho hoje de extrair dessas duas sumidades aqui, conhecimentos que possam contribuir para a criação de um negócio de sucesso. E eu tenho comigo, primeiro, Bernardo Sardão. Ele é engenheiro de aquicultura formado pela Universidade Federal de Santa Catarina e se especializou na produção de peixe no Chile e no Canadá. Gerenciou a maior fazenda de alevinos de tilápia na época e vem empreendendo em negócios gastronômicos desde o ano de 2008. E comigo também, Flávia Aroche Sardão. Ela é administradora de formação, empreendedora desde muito antes. Trabalhando desde os 12 anos de idade, foi a gerente de contas mais jovem já contratada no país por um banco. Na época, a segunda maior multinacional de varejo do mundo. Assumindo sua primeira carteira de cliente já com 4.000 pessoas aos 19 anos de idade, teve uma trajetória de sucesso dentro da instituição por 8 anos, quando decidiu sair e cuidar do seu próprio negócio ao lado de seu esposo, que está aqui, Bernardo. De lá para cá, a empresa apresenta crescimento contínuo, duradouro e sustentável. Hoje, ela tem uma vida que, além de cozinheira de mão cheia, compartilha com alto poder de influência sua rotina nas redes sociais. E ela tem um lema: marcar a vida dos clientes e mudar a vida dos colaboradores, bem como fazer a diferença na sociedade. Eles são proprietários da Quinta do Sardão, um complexo que envolve uma pousada extremamente charmosa e um restaurante de excelente gastronomia no interior de São Paulo, na cidade de Guararapes. Obrigado por vocês estarem aqui e obrigado por compartilhar desse momento especial aqui conosco. Eu tenho uma primeira pergunta. E a primeira pergunta, que não é a pergunta principal, né? Como criar um negócio de sucesso. Mas é uma pergunta que me traz algumas reflexões e também um pouco da história, uma vez que eu acompanhei, de um certo modo, esse crescimento de vocês. E hoje, vendo onde vocês estão, né, fico extremamente orgulhoso e vejo que, de fato, vocês simbolizam esse empreendedorismo jovem brasileiro e que honra muito a cultura de onde vem e as suas origens. Mas a pergunta conta um pouco da trajetória de vocês. Como é que vocês decidiram abrir um negócio pensando num restaurante à beira do rio à beira de um lago, né, no caso, e que hoje atrai tanta gente assim, num público tão diverso? Pode começar, Bernardo, vamos lá. Primeiramente, obrigado, pessoal, pelo convite, por estar aqui com vocês. É uma honra, né, poder compartilhar nossa história com esse fera Daniel Barilho, que está aqui na nossa frente. Na verdade, a Quinta do Sardão era um sonho. Lá nos anos 1900, lá no começo dos anos 90, 1991, 92, a minha mãe abriu um pesca e pague naquela propriedade. E nessa época eu tinha 9, 10 anos e eu me apaixonei pelo peixe. Sabe, eu não sei se alguém aqui já assistiu aquele filme lá, Forrest Gump, que tem o Bubba Gump, né? O Bubba, ele só falava de camarão. Ele falava, todo mundo que ele ia conversar, ele falava do camarão, como que era o barco pesqueiro, e que ele ia montar uma rede de restaurante. Então eu comecei a me apaixonar pelo peixe e eu falava, era exatamente o Bubba. Quando eu vi aquele filme, eu falei, nossa, parece muito comigo. E eu fui vendo a minha mãe empreendendo naquela época, com todas as dificuldades, sem dinheiro, sem pouca gestão. E lá nasceu um sonho. E eu desenhava esse sonho. Eu colocava no papel, já com meus 12, 13, 14 anos, eu desenhava. Então eu desenhava exatamente
o meu Pesca e Pague, que a gente inaugurou em 2008, exatamente naquele formato. Aquele salão, aquele gramado, aquele pier. E eu fui desenhando, eu fui sonhando com aquilo. Então, quando eu completei a idade de ir para a faculdade, eu fui fazer uma faculdade que ninguém conhecia. Que era Você fez o quê? Como é que é? Engenharia de Aquicultura. Aquicultura. O que é isso? O que é? Aquacultura é uma agronomia na água, né? E na época tinha apenas na Federal de Santa Catarina, 1.000 quilômetros de distância, né, da minha casa. Eu saí com 17 anos, fui lá, estudei, virei o melhor aluno da sala. Normalmente, porque aqui no colegial eu era, né, era lá do fundão, né? Você fazia? Tava fazendo o que gosta. Né? Fui fazer o que eu gostava, apaixonado pelo peixe. E lá eu só falava disso. Eu só falava que eu tinha uma lagoa, que né, minha mãe tinha uma lagoa, que eu queria montar um pesca e pague, e eu só falava de tilápia, de peixe, de pacu, pintado, tambaqui, enfim. E quando eu terminei a faculdade, tive que voltar, né? Tinha que fazer alguma coisa com aquele conhecimento. Então eu tinha um sonho, né, de conhecer alguns países, algumas produções nos Estados Unidos, Canadá, no Chile. E fui trabalhar um pouco com salmão. E quando eu tava lá, eu recebi um convite para vir trabalhar aqui na região, em Santo Antônio do Aracanguá, que é ao ladinho lá de Auriflama, que é a cidade da Flávia. E foi lá que eu conheci a Flávia. Um dos primeiros encontros nossos, eu levei a Flávia lá nessa propriedade rural, que estava completamente abandonada já há alguns anos. O mato tava... Não tinha nada de restaurante? Não tinha. Era só o pesca e pague. Tinha as ruínas, né, da época da minha mãe, e tinha muito capim, muito mato. E eu levei a Flávia, ela falei, Flávia, eu acho que aqui fica muito massa a gente fazer. Compartilhei essa ideia com a Flávia. E a Flávia, mais louca que eu, já foi atrás de uma enxada, mano. E ela... É verdade. É real isso. A gente chegou lá, eu falei, Flávia, acho que eu vou lá na cidade buscar um facão. Você fica aqui um pouquinho? E na hora que eu voltei, ela já tinha achado uma enxada mais enferrujada que... Aí foi lá. Cheguei, ela tava capinando. É mesmo? Verdade, cara. Ela abriu, eu falei, nossa, essa mulher é doida mesmo. E ela começou a enxergar e abraçou esse sonho comigo. Falou, nossa, vamos fazer. Vamos fazer. Não foi isso, Flávia? Foi bem isso mesmo. Eu fiquei umas 2 semanas com dor nas costas, mas foi mais ou menos isso. Então esse sonho vem lá de trás ainda, quando eu tinha meus 10, 12 anos de idade, que eu desenhava no papel, que eu sonhava aquilo, vivia aquilo, eu acreditava naquilo, verdadeiramente. É um negócio que eu queria do fundo do coração. Então foi um negócio que foi acontecendo naturalmente. Aí veio a Flávia com essa força de vontade toda que ela tem. E bom. E a coisa foi andando. E o restaurante, Flávio, foi culpa sua, esse daí? ou não? Foi gradualmente vocês foram pensando em, olha, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Como é que nasceu a ideia da Quinta do Sardão, propriamente dita? Bom, primeiramente, obrigada. Queria até deixar publicamente a nossa admiração pelo Daniel Barilli, o nosso carinho, né? Fazer parte do círculo de amizade sua é uma honra. Imagina, e recíproco. tá aqui ainda, uma honra ainda maior. Então a gente tá aqui, tô com a mão gelada, nervosa, mas acho que vai dar tudo certo. Então obrigada mais uma vez por esse convite. A gente fica muito feliz. A gente começou com essa história na verdade, a ideia inicial era fazer alguma coisa ali, né? A propriedade estava abandonada há muitos anos, realmente não tinha condições de fazer nada, e a gente queria aproveitar aquele espaço de alguma forma. Então, a primeira coisa que nós montamos foi um pesca e pague. Né? Era um restaurante mais simples, eu me lembro das mesas, a gente tinha R$0, né? Acho que era uma conta negativa, não era nem zero, era negativo, mas a gente tinha muita vontade. Muita vontade. E a vontade nos move até hoje. Né? Essa vontade de crescer que nunca para. Então a gente montou um restaurante muito simples. Eu me lembro das mesas ainda de cerveja. De plástico, aquelas mesas né? de plástico, De promocionais, né? E aí montamos o Pesca e Pague. E não deu certo. Né? Como toda boa história de grandes empresas, não deu certo. Porque o lago era muito grande. Precisava de muito peixe, muito investimento para que desse certo. A gente soltou o peixe e ninguém pegava. Não achava o peixe, Então era uma tarefa muito difícil, né? Para quem ia lá para participar do Pesca e Pague. E o restaurante começou... Nessa época você estava no banco?
Isso, eu tava no banco já nessa época. No banco a 100 quilômetros de distância. Eu tava em Jales, né? mais de 100 quilômetros, Então eu ficava de segunda a sexta no banco, sábado e domingo no restaurante. E eu tava em Aracanguá. Isso. Continuava em Aracanguá. Foram diversos desafios, porque ninguém entendia nada de comida. Ninguém, apesar de eu ser formada em administração, é aquilo que você falou no início. A faculdade não ensina como tocar um negócio. Pra você ter Muito ideia, menos como abrir um negócio, né? Pra você ter ideia, eu não sabia fazer nem gelo de forminha, sabe? Aquele da geladeira. Sei. Bem isso. E hoje tá fazendo alguma coisa. Cozinhando. Com certeza. Com certeza. Então, a gente começou ali com... A ideia inicial foi o restaurante com pesca e pague. Sim. Os pratos eram pratos bem simples. A gente apoiou muito. Né, o Pesca e Pague, obviamente, não foi pra frente. E de lá pra cá, a gente não fez nada além de ouvir o que o nosso cliente queria. Né? Então, o Sardão hoje nada mais é do que o resultado de tudo que os nossos clientes nos pediam. A gente foi moldando, foi entregando aquilo que eles esperavam da gente. Então, boa parte do sucesso vem do próprio cliente, que nos deu o direcionamento. Isso é importantíssimo. Né? Verdade. Hoje, esses dias eu estava conversando com o Bernardo, talvez uma das nossas maiores qualidades é saber ouvir, né? Eu percebo hoje que as pessoas estão tão certas da razão que elas não param muito para ouvir. E a gente ouviu muito, ouve até hoje, né? Cada cliente que chega, claro que a gente tem um filtro para isso, mas cada cliente que chega e dá um direcionamento pra gente, nos conta de algum case de sucesso, olha, isso aqui pode ajudar em tal lugar, a gente ouve muito. Outros profissionais. Isso. E aí... E sem perder a personalidade de vocês, Exato. Que dá a característica toda desse lugar. Desde o nome, né? Quinta, que vem em português de Portugal, que significa pequena propriedade, e Sardão, que é o sobrenome dele. Então, Quinta do Sardão é a casa do Sardão, e é o que a gente faz com aquele espaço. Aquele espaço é o nosso quintal. E o símbolo é um peixe. Exatamente. Então, a gente... Do sonho para a realidade. Exatamente. A gente passa um pouquinho do nosso estilo de vida através de tudo que a gente faz lá. Da gastronomia, do jeito que a gente recebe na pousadas, dos eventos que acontecem lá, né? Que agora tem esse braço também, que são os eventos. Sim, vamos falar deles também, né? Mas você sabe que quando a gente foi criar o podcast, a grande ideia, assim, seria de criar com assuntos diversos, mas que tivesse voltado ao estímulo para que as pessoas assistissem, conhecessem histórias, se inspirassem, né? E o fato de vocês estarem aqui, e vocês talvez são os primeiros que estão vindo como profissionais, né, da área do empreendedorismo, não são profissionais da área jurídica ou da área da comunicação, foi porque justamente eu enxergo nesse jovem empreendedorismo de vocês algo que não é só um negócio, né? Mas é que faz parte de uma filosofia de vida de vocês. Vocês vivem aquilo como uma projeção de vocês mesmos, né? Vocês se envolvem com o negócio envolve vocês. E assim, se de repente, supondo, alguém quisesse comprar a Quinta do Sardão, perderia totalmente sentido, porque quem faz o negócio são as pessoas, né? E hoje eu vejo, por exemplo, lá vocês têm um restaurante, tem uma pousada. Como é que surgiu a ideia da pousada? Vamos pular para a segunda parte, que seria da pousada, né? A Flávia pode começar essa, né, Flávia? A pousada também foi ideia, assim. O Bernardo... Mas você pode contar, porque às vezes você contando, senão as pessoas não Primeiro vão acreditar. que os clientes pediam, né? Nossa, esse lugar é tão lindo, olha esse pôr do sol que maravilhoso, imagina ter uma pousada aqui. Mas então, como foi brotando a sementinha, né? Foi brotando o desejo. Mas o início mesmo tem uma história muito legal, que envolve gratidão, e a gente gosta muito de contar essa história. Eu vou tentar resumir ela. Na divisa com a nossa propriedade, tem uma outra propriedade que faz parte da infância do Bernardo. Quando eu tinha meus 12 anos, 13, essa época aí que eu ficava desenhando as coisas que eu queria no papel. E muitas delas aconteceram. Isso é incrível. Isso, na verdade, é sobrenatural, né? Daria um outro podcast para falar sobre isso. Mas eu atravessava cerca... O que você pede pro mundo, o mundo te entrega, né? Exatamente. Te entrega. Mais ou menos resumindo, o que você planta, colhe, né? Mais ou menos isso. Mas eu atravessava a cerca do vizinho e lá tinha uma propriedade encantadora. Tinha 4 chalés de madeira, parecendo uma casinha de boneca, um jardim japonês lindo, uma cachoeira. Algo muito especial. E eu olhava para aquilo, eu falava, também quero isso, mano. Né? E depois de muitos anos, sei lá, 20 anos depois disso ou mais, né?
A gente foi lá, eu fui lá um dia com você, mas a gente foi com medo da onça e a gente saiu correndo, né? Eu levei a Flávia. Porque era É muito. Também eu levei a no meio Flávia de uma mata. na fase que essa propriedade também já estava abandonada. Aham. A propriedade rural tem essa característica, né? Às vezes aquela empolgação do início, o pessoal vai lá, investe, constrói, e logo depois de alguns anos, o custo de manutenção é muito alto, eles acabam abandonando, né? Dão foco a outras coisas. Mas levei a Flávia lá também, para conhecer os chalés maravilhosos. E aí, de repente, 20 anos depois, o proprietário dessa propriedade se torna meu amigo. Já era conhecido, nós já conversávamos, mas ele virou um fã meu e da Flávia, e a gente fã dele. Né? Ele levava, mas assim, ele começou a levar mudas de plantas, eu também amo plantas e tudo mais, e a gente recebia com muito carinho tudo que ele dava e eu plantava. E ele ia conferir se a gente plantar. Era um japonês de 80 anos. Ele ia conferir meses depois se estava plantado, como estava. Se estava plantado corretamente. Assim por alguns anos, E ele dava as dicas de como plantar e a gente sempre escutou. Isso. Aí, numa das crias dos nossos cachorros, a gente presenteou ele com alguns filhotes. Border Collie. E ficou por isso. Era uma relação de carinho. Ele viajava, passava lá para falar com a gente. Ele, produtor de ovos, ele me dava de presente de Natal caixas de ovos. Eu achava aquilo o máximo, assim. Eu achava muito carinhoso. E ele entregava aquilo que ele tem de melhor. Ele tem de melhor. E algum tempo depois, ele chegou emocionado, falando que um dos nossos presentes, que foi o cachorro, salvou o filho dele de uma grande depressão. E que ele tinha muita gratidão por aquilo. Aí, nesse momento, eu falei, eu amo fotos. Falei, então, posso te pedir uma coisa? Eu queria muito ir fazer fotos lá na cachoeira que tem no fundo da sua fazenda, que tem os chalés e tal, eu já conheço porque meu marido me levou lá pra ver, eu queria fazer algumas fotos lá. Aí, aquele jeito japonês, Flávia, como você conhece? Aí o B falou, passei a minha infância na cerca, olhando, admirando. Pulando, invadindo a sua propriedade. Admirando a construção. Tinha um parquinho lá também, então eu aproveitava para brincar no parquinho, era... E aí ele falou, você gosta mesmo daquele lugar? Falou pro Bernardo, o Bernardo falou, gosto. Eu passei a minha infância admirando. Aí ele falou, então é seu. Vai lá e pega tudo que tiver lá e você conseguir aproveitar, porque é de vocês. A gente ficou meio em choque na hora, né, B? Mas ele deu? Sim. Deu. Então, mas o Bernardo fez a mesma pergunta, mas como assim? Não só o Bernardo. Foi muito engraçado que na hora ele pegou, ele falou, espera que eu preciso fazer um telefonema, porque é meu filho que cuida. E ele pegou e ligou, filho... No Viva Voz. No Viva Voz, né? O chalés lá, eu dei pro Teixeira, ele me chama de Teixeira. Eu dei pro Teixeira. Como assim você deu pro Teixeira? Eu falei, como assim, pai? Ele como assim, pai? Você deu pro Teixeira? Eu falei, ele respondeu, eu dei dado. Eu dei e está dado. Dei dado. E não se fala mais nisso. Aí ele autorizou, falou, olha, eu tô autorizando a entrada deles lá para desmontar tudo e levar o que eles puderem levar. Então a gente desmanchou aquilo tudo e na verdade, assim, no começo a gente se viu na obrigação de montar também. E a gente montou na mesma disposição que estava instalado na propriedade dele, do mesmo tamanho. Aí a gente chamou uma equipe de arquitetura e as meninas vieram e deram um tchan no projeto, uma repaginada, né? Para deixar mais moderno. Mas aquela configuração dos 4 chalés, um ao lado do outro, e cada um virado para um lado... a reprodução. A reprodução de como estava instalado lá. Olha só. E aí a gente aproveitou todas as madeiras, ainda tem muita coisa guardada. A boa parte das mesas que eram de plástico das cervejarias, né, que era bonificado, hoje elas são de madeira desses chalés. Dentro dos chalés, se você olhar, história, né? Tem muita história. Nós mesmos fizemos. Então a gente... Acho que é por isso que tem toda essa energia gostosa que os clientes reconhecem quando estão lá. Porque tem muita história gostosa envolvida, né? Muita história de gratidão. Interessante. Bela história, né? Bela história. A gente tem as fotos, quando a gente olha as fotos, a gente parando pra... A gente foi pessoalmente ajudar a desmontar os chalés. E a gente ficava admirando. Aquilo lá era uma obra de arte. Uma obra de arte, Então, tem o nosso dedo em cada cantinho. Todos os brises foram feitos. A gente montou uma marcenaria para produzir todos os brises com a madeira, a partir da madeira que veio dessa outra construção. Cabeceira da cama. As cabeceiras. O piso. Olha só. Interessantíssimo. Né? Pois é, tudo começa com uma história, né? Mas vamos... A gente vai falar um pouco mais, vamos falar um pouco mais dos eventos, etc. Eu queria entrar um pouco nessa linha do negócio de vocês, né?
Porque o negócio começa com uma boa ideia, mas de boas ideias o mundo está cheio. Acho que a execução é que faz a diferença. E vocês hoje têm uma equipe grande, uma equipe engajada, que a gente acompanha inclusive pelas redes sociais, de que é uma equipe que realmente dá o sangue pelo local, gostam daquilo que fazem, e isso é muito do mérito da liderança. Como é que vocês fazem para construir uma equipe tão... Porque eu acho que na linha do empreendedorismo, uma das maiores dores do empreendedor é ter de gerir equipe, fazer gestão de equipes, né? Gestão de pessoas. Como é que vocês compreendem isso? Como vocês fazem? Não? A gente quer a fórmula. Então sabe, a Flávia vai poder complementar. Mas quando você entra para um ramo de gastronomia ou... Gastronomia é hospitalidade, né? É você receber pessoas. Você tem que gostar de pessoas. E gostar muito, não é apenas falar que gosta. Você tem que gostar de se relacionar. E eu sempre escutei as dores de empreendedores, colegas que vão até o restaurante, colegas meus, amigos de infância, enfim, todo mundo reclamando de funcionário. E eu escutava aquilo e falava, mas eu não tenho problema com os colaboradores, né? E de fato a gente não tinha aquele problema do tamanho daquelas reclamações, né? Então eu achava muito estranho. O cara não vai, o cara... Todas as reclamações, isso. Falta, turnover alto, mau humor, exatamente. Inventa coisa. Ingrato, todas essas histórias, né? Sim. Óbvio que não é eu não tenho esse mundo de perfeição lá dentro, mas eu entendo como pessoas, né? Isso se resume a pessoas. Pessoas, às vezes, elas chegam com um mau humor. Ontem eu atendi eu recebi um pretendente a entrar lá dentro, a trabalhar com a gente, de outra nacionalidade, né? E completamente diferente, assim, eu fiquei assustado. Mas após uns 10 minutos eu comecei a entender que aquilo era uma pessoa com uma cultura diferente da minha, diferente de todo mundo que estava lá e que eu tinha que escutá-lo, né? E foi indo. Então, basicamente, a gente gosta muito de estar com pessoas, né, Flávia? Mas a Flávia pode complementar o que eu acabei de dizer. Eu acho que no nosso ramo e na maior parte, né, dos ramos, a gente depende da mão de obra, depende das pessoas. Por muito tempo eu achei que eu não gostasse de gente. Mas acho que é porque eu tava muito exausta, né, de todas essas relações. Então, por muito tempo eu achei que eu não gostasse. Mas aí eu caí na real que eu gosto. Com uma carteira de 19 mil, quanto isso aqui? Com 19 anos, 4 mil clientes. 4 mil clientes. Imagina. Na cabeça o dia inteiro essa turma. E cuidando da vida financeira, que é uma tarefa difícil, né? E aí eu criei essa coisa de que eu não gostava, mas eu descobri depois que eu tava errada. E eu acho que para ser empreendedor, para ter um negócio de sucesso, você precisa ter fé nas pessoas. E não desistir, precisa ser insistente, porque hora ou outra eles vão te decepcionar. Toda a relação... E tudo bem, né? Toda a relação interpessoal, ela é cheia de coisas boas, mas tem decepções também. Eu acho que um negócio que ajuda muito lá dentro, que ajudou muito desde o começo, aquela inocência minha e da Flávia. A Flávia tinha 19 anos quando a gente começou. Eu tinha 24. Então, imagina, a gente não tinha malícia nenhuma. Faz 3 anos, então. Né? Quem me dera. Então, essa inocência, né? A inocência é mais do Bernardo, tá? Mas eu perdi o rumo que eu ia falar aqui, acabei perdendo. Mas o que ajuda muito lá dentro são os valores, né? Os nossos valores, que a gente passa isso todos os dias em comunicação com... Desde a gerência, a galera lá da ponta da limpeza. A gente passa uma cultura muito forte. A Flávia anda pelo estacionamento, ela vê uma garrafa de long neck caída, uma caixinha de cigarro vazia, ela abaixa, ela recolhe, ela dá exemplo que aquilo tem que ser um lugar limpo para que a pessoa, quando o hóspede chega, um cliente chega, ele tem a expressão de um lugar limpo. E aí toda a cultura muito forte, né? A gente gosta de pessoas entusiastas, pessoas que gostam de aprender. E aí quando chega alguém muito fora dessa cultura, às vezes não fica lá muito tempo. Ou ele se adapta, né? Ou ele se adapta ao ecossistema que a gente criou, ou ele naturalmente é excluído.
Então, voltando a falar de recursos humanos, a gente precisa... O empreendedor, ele precisa ter fé nas pessoas. E precisa entender as pessoas e ele precisa também. ele precisa ser insistente. Porque as decepções, elas vão acontecer, elas fazem parte de toda a relação interpessoal. Né? Toda vez que você lida com uma outra pessoa, você está sujeito a ter decepções. O importante é não desistir na primeira, porque ela vai acontecer toda semana. Toda semana a gente tem uma decepção ou uma expectativa não atendida. Mas isso faz parte da nossa vida. E o que vocês olham na pessoa quando vocês querem contratar? O que chama mais atenção para poder participar dessa equipe? Existem valores para a gente que são inegociáveis. A questão da honestidade, que eu acho que, né, nem deveria ser um diferencial, mas a gente vê que isso ainda é. O Bernardo falou do entusiasmo. A gente gosta de pessoas que têm entusiasmo, que querem aprender, que querem mudar de vida. Né? Pessoas que... Um outro valor que pra gente também é inegociável. Não adianta a pessoa, o nosso colaborador, servir bem o cliente, mas ele não servir bem quem tá do lado dele. É um outro ponto. Pessoas que não conseguem trabalhar em equipe, que são excelentes profissionais, mas só sozinhos. Quando junta com uma outra pessoa, ele não consegue se doar. Essa pessoa não consegue ficar na nossa equipe. Sim. Porque um depende do outro lá. Mesmo ela sendo muito boa, entendeu? Exatamente. A gente já teve casos de pessoas que são altamente vendedoras, por exemplo, mas que coloca do lado de uma outra pessoa não consegue. E num time é hoje... extremamente competitiva. Exato. E às vezes... mas de uma forma negativa, de né? forma negativa, claro. Vocês falaram duas coisas muito interessantes aqui. Positiva também, né? Mas acaba que não trabalha em equipe, né? Sim. Vocês falaram duas coisas muito interessantes aqui, né? Que uma é cultura pelos valores e outra é cultura pelo exemplo, né? Então, assim, do exemplo, eu acredito que seja um dos mais fortes. Porque de Com nada certeza. adiante... Desculpe. De nada adianta você colocar ali bonitinho, 10 valores mandamentos, lindos, né? Exato, Seja isso, e você seja não cumprir aquilo, e aquilo. você não cumpre. Isso as pessoas percebem, porque o dia a dia demonstra. Então não adianta você Exatamente. criar um personagem, que o personagem cai. E quando é um negócio, as pessoas passam às vezes mais tempo ali do que até em casa ou até com os filhos. Se não for uma cultura pelo exemplo, de nada funciona, né? É como numa casa, né? Ali é a essência da nossa casa. E o exemplo, ele arrasta as pessoas. Exato. Então, a gente vive isso, né? Lá é muito o nosso jeito de ser, assim. Então... A gente é o quintal da nossa casa, né? A gente o B mora é o lá. pai mais tranquilo, mais sereno. E eu sou a figura mais general, assim, mais exigente. Imagina. Mas a gente exige deles nada mais do que o que nós somos, né? Enquanto pessoas. E aí, quando eu falo na minha trajetória que a minha missão de vida é mudar um pouco a vida dessas pessoas que chegaram até mim, é porque eu também tive uma infância difícil e tive algumas pessoas que me inspiraram. E hoje eu me coloco nessa posição de ser uma pessoa que inspira outras pessoas, principalmente as que estão próximas da gente ali. Olha só, que maravilha, né? Esse é o Casal Sardão aqui. Você que está acompanhando esse podcast, nós estamos falando hoje como criar um negócio de sucesso e eu estou recebendo aqui o Casal Sardão, da Quinta do Sardão, trazendo aqui informações importantes. E aí eu já engataria uma outra pergunta aqui que vai talvez contextualizar um pouco o trabalho de vocês, né? Porque nós estamos a 550 quilômetros da capital, que é, obviamente, onde tem mais pessoas, o público que mais consome. E o nosso mercado de turismo, aqui nós temos opções mais limitadas do que em outras localidades, que eventualmente são regiões turísticas, como, por exemplo, a região da praia, montanha, etc. Vocês acreditam no turismo regional? Como é que vocês veem isso, assim, mesmo estando em Guararapes? Quem que é o público de vocês? Quem que vocês recebem? Não, a gente acredita, né? A gente acredita, tanto é que a gente construiu, né? A gente criou uma demanda que não existia, mas a gente acreditando nisso. Hoje está tendo um movimento bem forte aí, até do governo do estado, né? A Secretaria Estadual de Turismo tá fomentando, né, para chegar esse turismo, mostrar as diferentes regiões de São Paulo para
pro paulistano, né? Por exemplo, o pessoal lá de Andradina, com aquele super parque, tá ajudando muito. Então, hoje eu vejo o crescimento. Hoje eu enxergo o crescimento. Mas, igual você Hoje disse... o público da pousada é mais de Nossa, fora, ou não? 90% vem de fora, mas da região, assim, né? É regional, no raio aí de acho que... 400 quilômetros, até uns 400. Tem Ribeirão, Sim, né? Ribeirão, tem Paraná. Isso, Londrina. 400 é um país, né? É. Se for ver. Exatamente. Portugal não tem isso. Não dá para negligenciar que é um grande desafio. É um porque desafio. a gente não tem grandes atrativos como se tem no litoral, nas montanhas. No litoral você vai num hotel legal e vai pra praia, E já tá né? lindo. E se não for tão legal, tá ótimo, porque você tá na beira do mar. Sim. Você tem o sul Então, de a gente Minas tem ali esse com aquelas... desafio de- Isso. Então não dá pra negar que é um desafio muito grande. Eu tive alguns clientes que falaram, mas como que você teve coragem de criar 4 chalés num lugar que tem cana? Meio de um canavial. Verdade. Mas aí como você compensa isso? Então esse é por exemplo, não ter grandes atrativos é um problema que eu não tenho alçada nenhuma, não consigo resolver. A gente compensa isso. De que forma que a gente compensa isso? Recebendo com aquele jeitinho. A gente gosta muito de Minas Gerais. Nós somos apaixonados por Minas. E Minas, o mineiro te recebe de um jeito diferente. Sim. De um jeito que faz você se sentir em casa. Te chama pelo nome. Então a gente compensa essa falta de grandes atrativos com esse jeito mais carinhoso de receber, uma pousada pequena, mais exclusiva. A gente, né, tenta entender um pouquinho do que a pessoa tá ali para fazer, se tá comemorando aniversário de casamento. A gente tenta trazer momentos de tranquilidade para quem tá passando por ali. Né? E acaba se tornando algo especial, assim. A pessoa se sente carinhosamente recebida. Ela se sente recebida como se fosse por uma família de amigos, de pessoas muito queridas. Né? E é muito legal saber que o governo tem incentivado esse tipo de turismo, né? Apesar de não ter grandes atrativos, nós temos lugares maravilhosos para conhecer aqui no interior. Sim. Né? O Tietê é um grande exemplo disso. um grande uma exemplo. joia do interior que a gente precisa explorar, que eu acho ainda pouquíssimo explorado. Exato. E hoje vocês estão com a pousada, com restaurante, com eventos. Com 3 filhos. Com 3 filhos. Quais são os desafios aí próximos? Ou qual é o maior desafio hoje para vocês avançarem? Hoje o maior desafio meu, pelo menos que eu encaro, tá? Porque a gente criou um quadro de responsabilidade lá dentro do restaurante, onde cada um tem suas funções, né? A sua responsabilidade. Então a Flávia tem as delas, então acredito que a dela vai ser um pouco diferente da minha. Mas hoje o que eu enxergo é que a gente cresceu muito e muito rápido nos últimos 3 anos. E aquilo embaralhou tudo. Deixou tudo confuso na minha cabeça, porque antes era tudo achismo, né? Tudo achismo. Então, meu maior desafio hoje é implantar a gestão, que é o que eu estou buscando hoje. Se você me perguntar, estou indo atrás disso, de melhorar a nossa gestão, e já está em muitos processos implantados. Estamos com vários, né, Flávia? Processo implantado com pessoas, né, com os colaboradores, com a gestão financeira. E é interessante, né? Porque vocês falaram de 3 últimos anos, foi no pós-pandemia, né? Então, assim, enquanto muita gente tá assim, reclamando, tá difícil, vocês ficaram fechados, né? Quanto tempo? Sim. O nosso setor foi o setor que fechou primeiro e o último a retornar. Eventos, por exemplo, foi o último a retornar. Sim. E no começo no começo não, durante toda a pandemia foi extremamente difícil, mas depois de um tempo fechados, porque a história dos chalés, eles estavam prontos, a parte externa não, mas eles estavam prontos, e aí na hora de inaugurar veio a pandemia. Então depois e o Sardão era pequeno, me lembro que nosso Instagram tinha 12 mil seguidores. Acho que nem isso. Depois de um tempo, já não tinha mais, o fluxo de caixa já tinha ido embora, o dinheiro que a gente tinha guardado já tinha ido embora. Nosso carro também já tinha ido, a gente não tinha muito o que fazer. E mais do que isso, o nosso psicológico estava destruído. Eu tinha acabado de ter uma filha, a Catarina estava com 1 mês de vida, né, B? Quando começou a pandemia. Então tava aquela bagunça na nossa cabeça. A gente não, até de saúde. A gente não ia aguentar se a gente não fizesse alguma coisa, de verdade. E aí, um dia, andando no chalés com o Bernardo, com a Catarina no colo, eu falei, tava chegando o Dia dos Namorados. Falei, vamos alugar esse negócio aqui? Só tem 4 chalés mesmo, a gente coloca o distanciamento no meio da natureza. E o Bernardo falou assim, mas Flávia, não tá pronta ainda, a parte externa não tem nada. Eu falei, não tem problema.
a gente vai ser honesto com o nosso cliente, vai falar, ó, o que eu tenho para oferecer é isso, e vamos alugar só na semana do Dia dos Namorados. Pelo menos a gente faz alguma coisa e dá uma aliviada no nosso coração, porque tava terrível descer lá e olhar tudo aquilo fechado, empoeirado. Aí a gente começou a alugar a primeira semana. Aí alugou em 2 horas, assim. Eu fiz um stories, alugou em 2 horas. Ah, é? Aí a gente falou, vamos alugar mais uma semana? Vamos. Aí alugou mais 2 horas. E aí vamos alugar o mês de julho, então? Vamos. E aí a gente tomava uma série de medidas de segurança, né? Por conta de toda a questão que estava naquele momento. Eu sei que dali pra frente, o Sardão saiu de 12 mil seguidores. Hoje a gente tem mais de 120 mil. E foi nesse momento, foi com o uso dos chalés que levou o nome do Sardão pro país todo. Então, com esse Conta essa história do... Primeiro, assim, qual que é o... É o arroba... Arroba é a Quinta do Sardão. A Quinta do Sardão. Arroba a Quinta do Sardão, obviamente sem acento. É. E vocês já tiveram em rede nacional? Como é que é? Já, depois de um tempo, a gente foi convidado para participar do programa Hotéis Incríveis da Globoplay. Uhum. Né? Eu achei que era um trote, porque nunca na minha vida que lá no fim do mundo alguém ia se interessar pelo nosso espaço. Eles convidaram a gente. Achei que era um trote mesmo. Falei pra moça, olha, não tô com tempo agora, me liga outra hora. Ela ligou, mas outra vez. E a gente participou desse programa. Aí a Flávia me mandou um zap, né, com o print da conversa, o print da mulher. E era uma modelo, assim, né, que entrou em contato. Aí eu stalkeei lá o Instagram, Facebook e tal. Eu falei, é fake. Mas aí eu fui stalkeando e falei, Flávia, faz sentido. Essa mulher tá com aquela atriz global, escreveu esse nome. Juliana Paz. Eu falei, faz sentido. Realmente ligada. Ela é ligada mesmo no meio aí. Vamos mandar uma mensagem no Instagram particular dela. Se ela responder, é verdade. Se ela não responder, é mentira, né? Uhum. E aí gravaram. Sim, e tá disponível hoje no YouTube? Tá, hoje tá. Acredito que sim, né? Sim. Como é que chama? Hotéis Incríveis? Isso. No canal Modo Viagem. Canal Modo Já Viagem. reprisou algumas vezes, né, no canal. Quinta do Sardão. Isso. Quinta Mas do se Sardão. você entrar no YouTube deles também tem. Do Hotéis Incríveis. E aí a gente tem uma novidade que a gente, não sei nem se eu podia falar. Primeira mão isso, hein? Primeira mão, Põe uma trilha sonora aí. Suspense! Nós fomos convidados novamente pelo mesmo grupo a fazer o programa Restaurantes Incríveis. Parabéns. Então fizemos Hotéis Incríveis e agora a gente vai gravar É uma satisfação, né, Flávia? Nunca que eu imaginei isso, de verdade. Quando a gente, no primeiro dia, eu tenho tudo gravado. É legal ter celular, porque você vai gravando tudo e fica lá registrado, né? No primeiro dia, quando a gente fez o primeiro stories. E detalhe, nesse momento, os meus colaboradores estavam em casa. Então, eu fazia a reserva, eu recebia, eu preparava o café da manhã, eu fazia o jantar, eu limpava o chalé, eu lavava os lençóis. Eu só não passava, porque eu nunca fui muito boa pra isso. Mas eu recebia o hóspede, eu fazia quase tudo. Você? Eu Você, Flávia. E a Catarina mesmo. com 3, 4 meses ali, mais ou menos. Mamando no peito. E a Flávia limpando o chalé, programando levantando o café da manhã, fazendo o café da manhã. E... Além de ter muita fé na vida, que é o que todo empreendedor precisa ter, né? Fé nas pessoas, ele precisa gostar muito daquilo, acreditar muito no sonho dele. Precisa agir, né, Flávia? Também. Precisa, Mas quando você gosta, acredita, você age, né? Não tem como você ficar parado. Uhum. E eu fico pensando todos os dias, se a gente não tivesse tido esse passo de fé, né? No meio do caos, se a gente não tivesse só chorado, a gente não estaria onde a gente está hoje. Então foi no momento mais difícil da nossa vida que a gente resolveu dar um passo e... Pois é, e as pessoas só veem a pinga que a gente toma, né? E não vê os apuros, né? Verdade. Pois é, e hoje a Quinta do Sardão tem um dos réveillons mais apreciados, mais cotados, né? As pessoas... Ainda tem vaga para o Réveillon? Ainda tem. Poucas, mas tem, viu? Poucas, mas tem. Pois é. É outra história também. Vamos fazer o B não? Será? Não sei o quê. Eu falei, olha... Pensa bem, porque quando a gente começar, nunca mais a gente vai parar. Um caminho sem volta. Vocês nunca mais vão assim. viajar dia 31 de dezembro. Mas eu acho o máximo. Eu amo. Eu acho que é um dos momentos que eu mais gosto. Assim. Eu adoro. Essa história do recomeço, que é o que a gente passa muito através do Réveillon, né? A história de deixar o que passou para trás e começar tudo de novo. Eu acho isso muito incrível. Aprender com os erros, né? Do ano que passou. Exatamente. Pois é.
A gente não tem muito tempo, o nosso bate-papo, que a gente poderia fazer um bate-papo 2, um 3, um 4. E a gente não fica ia contando acabar. história. Tudo que você me pergunta, a gente conta uma história. Então acaba esticando Mas o negócio. eu acho que é isso, né? Você sabe que a gente poderia aqui ficar falando de conceitos de marketing, empreendedorismo, etc. Mas a melhor forma de demonstrar como que se cria uma empresa de sucesso é pelo exemplo, é pelo resultado, é pela história, né? E se vocês estão aqui é porque vocês têm uma história para contar, uma história que é verdadeira e que é a história do empreendedor, do empresário. E eu sei que tem muita gente aí, não só do curso de Direito, mas de outros cursos, que também pensa em montar seu negócio, ainda que seja o seu escritório, né? De contabilidade, advocacia, etc. Então, quando vocês vêm com histórias de dificuldade, histórias de superação e hoje encontram a posição que vocês estão, é para inspirar. Então, acho que a maior lição que fica desse podcast é que histórias como a de vocês servem de inspiração para que outras pessoas possam se espelhar e dizer, olha, se eles tiveram dificuldade... Porque se vocês não sabem a quantidade de pessoas que admiram vocês aí fora. Então, assim, a gente tem... por isso que foi, assim, unânime em poder chamá-los aqui, porque eu sei que, assim como eu torço por vocês, tem uma multidão ali que torce por vocês, que vai querer assistir esse podcast, que vai querer compartilhar e que vai querer replicar essa história de sucesso que vocês vêm criando hoje. Duas questões para a gente finalizar. A primeira delas é como é que as pessoas acham vocês. Passam aí suas redes sociais, né? Pessoal, vocês já passaram do Quinta do Sardão, que é @a Quinta do Sardão. E depois tem uma segunda perguntinha, que é, na verdade, dar uma dica para essa turma aí que está meio perdida. Como é que eles querem iniciar um negócio, por onde que vai, o que ele tem que buscar, o que vocês trariam para somar e contribuir? O meu arroba é Bernardo Sardão, sem o tio também. Mas eu acho que, primeiro de tudo, vem um propósito. Você tem que ter um propósito, né? Um Ikigai, né? Como diriam os japoneses. Exato. Você tem que ter um propósito é o meu lifestyle, aquele restaurante é aquilo que você disse, é o meu estilo de vida. E hoje, esse propósito ele vai melhorando, vai se adaptando, enfim. Mas você tem que ter um propósito inicial, um propósito que não seja apenas o dinheiro. Sim. Que isso vai te deixar doente. Sim. Você vai colocar a sua empresa, o seu negócio na frente de tudo. E isso é errado. E eu fiz isso por muitos anos. Até que eu ouvi algumas pessoas falando, você tem que cuidar da sua saúde. Eu fui entendendo que a saúde é importante também. E eu estava numa palestra de um dos maiores empreendedores de negócios gastronômicos do Brasil, o dono do grupo Trigo. Ele fatura quase 2 bilhões de reais ano, é muito dinheiro isso. Tem milhares de funcionários. E aí ele falou o seguinte, qual é a dica, né, que ele deixaria para quem está empreendendo, para quem está começando, enfim. Ele falou o seguinte, primeiro, você com você. Segundo, você com a sua família. Terceiro, você com seus amigos. Quarto, você com a sua empresa. E aí ele terminou assim, o resto é cenário. Então você tem que buscar qualidade de vida, você tem que buscar equilíbrio para que você tenha sucesso, o verdadeiro sucesso, que só o dinheiro não é sucesso. Né? E eu vejo muito que ao mesmo tempo que a gente se matou, se dedicou pra caramba naquele restaurante, graças a Deus não ficamos doentes, né, Flávio? Mas a gente criou uma família incrível, né? 3 filhos. Então, fez sentido pra mim hoje. Eu não deixei só o restaurante, eu errei muito, porque eu dei muito foco. Nós não fomos em nenhum casamento dos nossos amigos nos últimos 15 anos. Não fomos, né, Flávio? Em nenhum. Amigos de infância, tá? Eu tenho muitos amigos de infância, porque eu estudei dedicando ao trabalho. Na época que todo mundo estava casando. Porque, no geral, casam-se todos na mesma época, né? É uma sequência. Agora pode estar casando de novo, né? Então dá tempo. Separou, casou de novo. Exatamente. A gente estava trabalhando em todos eles. Muito bem, muito Não bem. sei se a Flávia tem algo para complementar. Suas redes e... Bom, quem quiser acompanhar a loucura que é a vida de uma mãe de 3, mãe de 4, eu brinco, e empreendedora, Flávia Sardão. Eu acho que
Hoje a gente, por exemplo, para quem está procurando o que fazer, né? Qual o meu primeiro negócio? Procure solucionar o problema de alguém. Né? O negócio, só um dos primeiros pontos para o negócio dar certo é você precisa ser a solução do problema de alguém. Qual é o problema que você soluciona? Um outro ponto é não desistir, ser resiliente, porque as dificuldades elas vão aparecer de todos os lados, de todas as formas possíveis, e a gente não tem como, tem que bater no peito e falar, vem, eu resolvo, e qual é o próximo passo. Essa história de ser solucionador de problema vale para nossa vida também, para o dia a dia. Então, por exemplo, acontece de chegar o problema, o que eu faço? Eu choro, eu reclamo, eu reforço aquilo, ou eu vou procurar uma forma de resolver? É isso que a gente costuma fazer. E ter fé nas pessoas, né? Saber que as decepções vão vir e que tá tudo bem, a gente tem que resolver. E encontrar bons parceiros. O Bernardo, mais do que meu parceiro de vida, é meu sócio. E a gente se completa muito porque tudo aquilo que ele tem, eu não tenho. Então, uma boa dica é, quando você for montar o seu time ou encontrar um parceiro de negócios, busque pessoas que são diferentes de você. Porque elas vão ter aquilo que falta em você. Então, o B é o cara da gestão, dos números da planilha. Eu, apesar de ser administradora, detesto planilha. Eu não consigo olhar para planilha. Eu gosto de olhar para as pessoas e entender o negócio, como funciona na prática. Eu sou muito de fazer o negócio acontecer. E o B tem toda a gestão dos números. Hoje ele tem a empresa na palma da mão dele. Através dos números. Então, busque pessoas que vão completar aquilo que te falta, né? Essa é a graça da vida. E aí, faz a sua empresa mudar a vida das pessoas, de fato. Né? Como mudou a minha, eu espero que eu esteja mudando também a vida daqueles que estão com a gente. Muito bem. Parabéns no amor e nos negócios, Flávia Sardão e Bernardo Quem Sadão. diz que não existe sorte no amor e nos negócios? Eu sou a prova viva disso. Pode existir. Obrigado pela participação de vocês aqui. Foi um podcast incrível, assim, muitas histórias. Espero que também que vocês possam continuar aí em crescimento, continuar transbordando essa alegria, essa dedicação que vocês têm ao negócio de vocês e às pessoas que estão juntos de vocês. Então, e eu fico muito feliz de poder fazer parte desse hall de amigos de vocês, da nossa família também, compartilhar bons momentos com todos vocês. Obrigado por estar aqui. A gente que agradece. A gente agradece, foi uma delícia. E você que está em casa aí, ó, se não pôs o dedo no botão para seguir-nos, faça isso agora. Siga-nos nas redes sociais, @Daniel Barilli e também o @Unisalesiano. E também as redes daí do YouTube. Toda semana nós temos vídeos novos trazendo várias informações sobre empreendedorismo, negócio, educação. Esse é o podcast Interpartes. Obrigado por participar dessa experiência aqui conosco e vejo vocês no próximo podcast.